Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo, a partir de agora. Em comemoração aos 200 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro lança pacote de estímulo à economia e assina novas legislações. Congresso Nacional já está parado. O recesso termina apenas no fim do mês. Na coluna Direito e Certo, a advogada Samanta Pineda comenta as pendências para o próximo semestre. Conectividade no campo? Em meio à era digital no agronegócio, um dado alarmante. 43% das escolas rurais ainda não têm internet por falta de estrutura na região. A Embrapa está desenvolvendo estudos para adaptação da canola ao clima tropical. A planta é uma boa opção de cultivo para a safra de inverno no Cerrado. E ainda, preço da carne suína sobe 30% na China por causa da peste suína africana. E para acelerar as importações, China vai habilitar frigoríficos brasileiros por videoconferência. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira de uma cerimônia em comemoração aos seus 200 dias de governo. Ele aproveitou para anunciar um pacote de medidas para estimular a economia, que até agora deu poucos sinais de recuperação. E na ocasião, Bolsonaro também assinou uma lei que regulariza a venda de produtos artesanais de origem animal em todo o país. O evento realizado no Palácio do Planalto reuniu ministros, parlamentares, além do vice-presidente Hamilton Mourão. No discurso, Bolsonaro elogiou os dirigentes das pastas e ressaltou que em 6 meses de mandato não houve nenhuma denúncia de corrupção no governo. Nós temos, todos nós, um grande desafio pela frente. É entregar em 23 ou 27 um Brasil melhor para quem nos suceder. O presidente Jair Bolsonaro regulamentou também o projeto de lei que cria o Selo Arte, que permite a venda de produtos artesanais de origem animal em todo o país. Até então, essa comercialização só podia ser feita em regiões onde os produtos eram fabricados e fiscalizados. Com o selo, o governo espera incentivar a produção de mel, embutidos e queijos artesanais. A primeira etapa de aplicação do selo Arte será para produtos lácteos, especialmente queijos. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, cerca de 170 mil produtores de queijos artesanais serão beneficiados. Agora eles vão poder acessar grandes mercados e aumentar a renda das suas famílias. E por que não? Exportar para a União Europeia, com a identificação geográfica dos nossos produtos. O produtor rural João Carlos Leite, presidente da Associação dos Produtores de Queijo Canastra, fez um breve discurso na cerimônia. Para ele, a medida corrige uma injustiça no setor. O Brasil finalmente reconhece que é possível produzirmos alimentos agroartesanais com segurança e de alto valor agregado. O Brasil reconhece que a agroindústria e o agroartesanal merecem respeito do Estado. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira a nova tabela com preços mínimos do frete rodoviário. Agora, os valores mínimos vão considerar custos fixos do serviço de cargas nas rodovias, que não variam com a distância percorrida e existem mesmo se o caminhão estiver parado. A perda do valor do veículo por depreciação, o salário dos motoristas e encargos sociais serão considerados. A tabela também incorporou custos variáveis, que aumentam de acordo com a distância da entrega e caem praticamente a zero quando o caminhão não está sendo usado. Isso envolve as despesas com manutenção e o combustível, por exemplo. A nova resolução, que entra em vigor a partir de sábado, ainda fixa regras para fiscalização e para punição por descumprimento da tabela. Vamos ao Agritendências de hoje com Silmar César Miller. Silmar está ao meu lado. Olá, Silmar. Bom, às vésperas de uma nova safra, que cenário o produtor tem pela frente, hein? Olha, o produtor hoje está preparando o solo aqui para iniciar o plantio da safra nova. Ele está com o olho voltado lá para os Estados Unidos, onde é uma quebra de safra lá, está prometendo preços melhores para a próxima safra. E isso
traz um certo ânimo para o produtor que quer aumentar o seu plantio. Mas, de outro lado, aqui, ele está com o olho também aqui dentro do Brasil, onde há muitas incertezas aí, que levam ele numa direção contrária, ou seja, deixa ele com o pé atrás. São várias. Uma delas, essa que acabou de ser citada aqui, é a questão do tabelamento do frete. Está sendo renovado, isso ingesta toda a negociação entre produtores e indústrias e traders, impede, por exemplo, projetar um preço lá na frente, como você sabe qual é que vai ser a tabela do custo do transporte lá na hora da colheita da próxima safra, que é lá por abril, maio do ano que vem. E isso impede muitos negócios, pedindo, por exemplo, que o produtor possa antecipar negócios para fazer caixa agora, até para comprar os insumos para o plantio, né? Então, essa é uma incerteza aqui que impede muitos produtores aqui de planejarem com uma certa segurança aqui o plantio da próxima safra. Tem vários outros. Outra incerteza, por exemplo, é com relação a um problema que houve na última safra, que é uma quebra de confiança entre trades e agroindústrias com alguns produtores que meio que se travestiram aqui de pessoa jurídica, e se declararam aqui em recuperação judiciária, não pagaram a conta, ou seja, pegaram o dinheiro das trades, anteciparam esse dinheiro para plantar e depois não cumpriram com o que foi negociado. Isso deixou muitas indústrias e trades com o pé atrás aqui, e certamente esses poucos produtores, esse grupo de produtores vai acabar prejudicando os outros, que são corretos, que é a grande maioria, e vai custar um pouco mais caro para esses outros que vão acabar pagando a conta que não é deles. Então, gera outra incerteza aqui para o próximo plantio. E tem um terceiro agora, cada vez está pegando mais, uma maior rigidez das empresas aqui em emprestar dinheiro em zonas novas aqui, recém-desmatadas, por exemplo, em zonas de fronteira agrícola, por questões ambientais, premidas pela própria matriz, aí com códigos mais rigorosos, padrões mais rigorosos aqui para concessão de dinheiro, para concessão de empréstimo. Muitas indústrias estão caindo fora desse financiamento, que vai impedir um avanço tão rápido como aconteceu no passado, nas zonas novas, nas zonas de fronteira agrícola e especialmente em zonas que eventualmente sejam desmatadas, embora isso tenha diminuído bastante. Então, tudo isso é um ponto de interrogação para a próxima safra. Ninguém sabe o que vai acontecer. Muitos produtores aqui com a intenção de aumentar o plantio, mas sim essa segurança aqui de que vão ter o dinheiro para poder plantar. Então, isso geralmente gera muita incerteza com relação ao planejamento da próxima safra. Tem razão. Obrigada, Simar. E a seguir, coluna Direito e Certo com Samantha Pineda. E você vai ver também conectividade no campo. Em meio à era digital no agronegócio, 43% das escolas rurais ainda não têm internet por falta de estrutura na região. Em instantes, os detalhes no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em queda de 0,9% a R$ 3,73. E Bovespa alta de 0,8% aos 104.677 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,1% a $8,87 o bushel. E os próximos dias serão de tempo seco com risco de queimadas. Acompanhe os detalhes na previsão do tempo para todo o Brasil. O tempo mais seco tem persistido em grande parte da região Nordeste por conta de uma massa de ar seco. Durante a sexta-feira, nessas áreas claras do mapa, o sol ainda predomina. Mas tem previsão de chuva principalmente em áreas mais costeiras por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. E o que vale ressaltar é a expectativa de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia, desde o litoral sul da Bahia até o litoral aqui do Rio Grande do Norte. Pela manhã, temperatura mínima de 23 graus em Fortaleza, no período da tarde até 34 graus em Teresina. Para esses próximos dias, ainda chove, principalmente em áreas aqui da costa leste, acumulados que devem variar entre 20 e 40 milímetros. Mas olha só, ainda tem um alto risco de incêndio em grande parte da região, onde o tempo mais seco deve persistir. E o período de recesso parlamentar, que começou esta semana, termina só no dia 1º de agosto. Na coluna Direito e Certo de hoje, a advogada Samantha Pineda fala sobre uma das pendências do segundo semestre, o licenciamento ambiental. Enfim, férias. Para quem as tem, né? Digamos isso lá para o Congresso Nacional, que agora entrou em recesso. Nosso legislativo vai ter um tempo de folga. E nós, do agro, esperamos que o pessoal por lá tenha um pouco de mente arejada, que descanse, porque a volta é complicada. Felizmente, conseguiram votar a reforma da Previdência, foi uma grande vitória, sem dúvida, mas para o semestre que vem, o retorno desse recesso, nós estamos com a discussão do licenciamento ambiental. O projeto passou por diversas audiências públicas, muitos especialistas foram ouvidos, mas para o agro permanece a dúvida.
dispensa de licenciamento ou uma licença declaratória. Para que serviria essa licença declaratória se já há tentativas, né, de pedidos de autorização de desmatamento, tem que ter reserva legal, tem que ter área de preservação permanente. Se vai usar a água, precisa pedir a outorga da água. Então, o questionamento é exatamente esse. Para que precisaria de mais um licenciamento? A contrapartida, né, o argumento do pessoal do outro lado diz o seguinte: nós precisamos ter a certeza de que no que está sendo produzido há as boas práticas, estão usando as técnicas necessárias para que haja conservação de solo e água. Nós vamos aguardar o retorno do Congresso Nacional, mas tudo que nós pudermos fazer para que a gente possa entregar, né, escrever artigo, mandar um e-mail, dar um telefonema para o seu parlamentar, para dizer qual a sua opinião, com base em que a sua opinião. Dispensa de licenciamento ambiental para atividade rural ou uma licença declaratória. Se ficar essa segunda opção, só tem um detalhe que precisa sim ser corrigido nesse projeto. A licença declaratória não pode ter a necessidade de vistoria, afinal de contas são quase 6 milhões de propriedades rurais. A gente aguarda a participação de todos os produtores e esperamos que os parlamentares tenham aí umas boas férias e que retornem com as almas prontas para enfrentar a nova guerra. Uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que 43% das escolas rurais não têm acesso à internet, isso por falta de estrutura na região. O campo está cada vez mais tecnificado. Lavouras monitoradas por drones, satélites, máquinas que conversam com máquinas. Mas na era da tecnologia 4.0, o levantamento mostra um cenário de extrema desigualdade. Enquanto na zona urbana 98% das escolas têm ao menos um computador com acesso à internet, nas escolas rurais o índice cai para 34%. E mesmo que tenha computador conectado, nem sempre ele está disponível para os estudantes. De acordo com a pesquisa, 62% das escolas rurais não têm computador para uso dos alunos. Bom, e sobre essa pesquisa, a equipe do canal Terra Viva entrou em contato com 2 ministérios. O Ministério da Ciência e Tecnologia, que por meio de nota afirmou que tem feito investimentos para levar a internet às escolas em regiões de difícil acesso por meio do programa GESAC. O Ministério disse que instalou antenas para a conexão de escolas via satélite. O programa já chegou a mais de 1 milhão de alunos conectados. Já o Ministério da Educação também disse que estão previstos investimentos para ampliação do acesso ao serviço de conectividade. A pasta afirmou que ainda neste ano, 1.200.000 alunos de 6.500 escolas rurais de todo o Brasil serão beneficiados com a instalação de internet de alta velocidade via satélite. Desde janeiro, aproximadamente 5.000 escolas foram atendidas. As notas enviadas a nossas equipes estão na íntegra no nosso site, no nosso portal de notícias. Se você quiser acompanhar, é tvterraviva.com.br. E a seguir, por causa da peste suína africana, preço de carnes na China já subiu 30%. E você vai ver ainda também mais notícias, a informação sobre o mercado de canola, em instantes no Jornal Terra Viva. A cotação do milho em Chicago recuou 2,7% a $4,29 o bushel. Na Bolsa de Valores, 0,2% de alta. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em queda no Noroeste Paulista e em Cuiabá, Mato Grosso. Por causa da peste suína africana, os preços das carnes na China já subiram 30%. Para liberar a importação de mais frigoríficos brasileiros, o gigante asiático vai recorrer à inspeção por videoconferência. Os preços da carne suína na China subiram quase 30% em um ano, como reflexo da peste suína africana que afetou o rebanho do país. De acordo com o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China, a falta de fornecimento do produto deve se intensificar nos próximos meses. A produção de suínos tem caído desde o 4º trimestre de 2018. Com isso, a pressão sobre o fornecimento da carne suína, que é a mais consumida pelos chineses, ficou maior nos últimos meses, refletindo na alta dos preços de outras proteínas, como carne bovina, de carneiro, de frango e ovos. Para acelerar o processo de liberação de frigoríficos, representantes chineses e técnicos do Ministério da Agricultura vão realizar a inspeção de frigoríficos brasileiros por meio de videoconferência. Os fiscais vão mostrar a planta e o chinês vai ver online, ao tempo real, lá na China,
o que ele quer perguntar daquelas respostas que já foram enviadas em questionários técnicos para preencher os estándares da China de capacitação para exportação para aquele país. O Ministério da Agricultura brasileiro já enviou para a China uma lista com 30 frigoríficos, entre unidades de abate de bovinos, suínos e aves, que estão aptos a exportar. A inspeção por vídeo em tempo real deve começar nesta sexta-feira. Para a BPA, essa novidade comprova a confiança do governo chinês com o controle sanitário do Brasil. Isto é, acima de tudo, uma demonstração de confiança da China no sistema brasileiro de produção e no sistema brasileiro de fiscalização. Afinal, o governo brasileiro certifica para mais de 160 países no mundo e para a China todos os meses todos os produtos que saem daqui para serem consumidos fora do país. E a Embrapa está desenvolvendo um estudo inédito no mundo para a adaptação da canola ao clima tropical. A planta tem origem do Canadá e gosta de temperaturas baixas, mas tem apresentado boa produtividade no cerrado e é boa opção para a extração de óleo e produção de biocombustível. A produção brasileira de canola ainda é pequena. São menos de 50 mil hectares plantados no Rio Grande do Sul e no Paraná. O óleo extraído representa 30% da necessidade de consumo. Os outros 70% são importados do Canadá e países da União Europeia e da Ásia. Pensando no potencial da cultura, há 3 anos, a Embrapa Agroenergia desenvolve 2 frentes de pesquisas. Uma de desenvolvimento de novas variedades, que deverão ser lançadas dentro de 5 a 10 anos, e outra de adaptação das variedades já existentes. Os resultados dos estudos iniciais já são animadores. O ganho de produtividade chama a atenção. Mesmo cultivando a canola nas regiões aqui do Cerrado, ela apresenta uma boa adaptabilidade genética capaz de produzir grãos em quantidade suficiente que possa ser cultivada mesmo ainda sem ter feito um melhoramento genético para essas regiões. Para você ter uma ideia, a média brasileira em termos de produção de grãos do ano passado girou em torno de 1.300 quilos por hectare. Em nossos experimentos encontramos algumas variedades com rendimento de até 3.200 quilos por hectare, quase 3 vezes mais do que a média nacional. A canola pode ser uma boa opção de plantio para a safra de inverno no Cerrado. Enquanto em 1 hectare de soja é possível extrair 500 litros de óleo, em 1 hectare de canola a extração de óleo pode chegar a 1.200 litros. O interessante da canola é justamente que ela pode ser cultivada como uma cultura de safrinha, ou seja, não se precisa abrir novas áreas para plantar canola, não precisa também competir com outras culturas, principalmente aquelas culturas de verão. Pode-se muito bem cultivar a soja no período de verão e entrar com a canola no período de inverno ou período de safrinha, complementando a produção de óleo e também de grãos. E interessante relatar que a canola é uma planta não tóxica. E aí o farelo, que é rico em proteína, em torno de 38% de proteína, ele também pode ser utilizado, comercializado também para produção e alimentação animal. Originária do Canadá, país conhecido pelas baixas temperaturas, a canola está tendo uma boa adaptação ao cerrado. O plantio requer poucos cuidados. Inicialmente a gente aplicou um herbicida para folha estreita, para controlar as gramíneas basicamente. Com isso a canola acaba desenvolvendo mais rápido, acaba fechando a área e inibindo outras plantas daninhas. O técnico agrícola Júlio retira uma planta e percebemos pelo peso que ela retém água no caule. E isso é bom, já que no Cerrado são 6 meses de seca, o que garante à canola pouca necessidade de irrigação. Ela requer em torno de 350 milímetros a 500 milímetros de água durante o ciclo. Então a gente está controlando a irrigação para que a lâmina d'água fique em torno disso aí. O ciclo dura de 100 a 120 dias. As flores atraem abelhas que contribuem para o aumento da produção. Alguns pequenos produtores podem integrar a produção de canola com a apicultura e alguns estudos já mostraram que a presença da abelha em termos de polinização aumenta o pegamento das flores, aumentando a produção em até 30%. Com tantas vantagens, o cultivo de canola tem potencial para ser estimulado no Brasil, que hoje precisa importar 70% do óleo consumido. A canola também pode ser usada como biocombustível.
Aumentando-se a produção de canola no Brasil, o Brasil deixará no futuro de ser um importador de óleo de canola, podendo ser também um exportador. Considerando a área que nós temos hoje de soja, só para ter uma ideia, temos em torno de 35 milhões de hectares plantados com soja. Se nós cultivarmos 10% da área cultivada com soja, usando a canola como safrina, eu estou falando em mais de 3 milhões e 500 hectares de canola. Com isso, o Brasil passaria a ser um grande produtor de óleo dessa oleaginosa. As pesquisas da Embrapa também vão avaliar a adaptação da canola ao semiárido nordestino. O Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.